Nos últimos 6 dias, acompanhamos a missão Artemis II deixar a Terra, contornar o lado oculto da Lua e fazer história. Mas a fase de exploração chegou ao fim. Chegar ao espaço profundo é apenas metade do trabalho. O verdadeiro desafio agora é conseguir voltar em segurança. Hoje vamos acompanhar de perto os dias 7, 8 e 9 e o decisivo dia 10. A jornada de retorno, o limite da engenharia e a aposta arriscada da NASA com um escudo de calor imperfeito. E se eu te disser que você pode enxergar as crateras da Lua em detalhes aí da sua casa? Aí da sua casa, agora mesmo. Com esse telescópio refletor de 150 milímetros de lente, 1.400 de distância focal e uma base de rastreio equatorial, você vai ser capaz de enxergar não apenas as crateras, mas as montanhas, vales e mares da Lua com uma riqueza de detalhes. Você também poderá ver com esse telescópio os anéis de Saturno bem de pertinho, as calotas polares de Marte ou as manchas aleatórias nos discos planetários de Vênus e Mercúrio. Incrível, né? Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. Para entender o peso do 7º dia da missão, é preciso olhar para o estado mental da tripulação. O comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas Christina Koch e Jeremy Hansen passaram os últimos dias maravilhados. Bateram o recorde da Apollo 13 de maior distância que um ser humano já viajou da Terra e viram de perto crateras que nenhum outro olho humano havia observado. Mas, no dia 7, o foco muda completamente. A janela principal da cápsula Orion, antes preenchida pelo cinza do nosso satélite natural, agora mostra a Lua ficando lentamente para trás. Na direção oposta da nave, a Terra volta a crescer no horizonte. Esse momento marca uma virada psicológica profunda. Eles deixam o papel de exploradores e entram em modo de sobrevivência. A partir daqui, a missão não exige mais descobertas, exige foco absoluto e precisão. Durante esse dia, a rotina a bordo troca os experimentos visuais por uma verificação exaustiva dos sistemas de voo, como a purificação do ar e a comunicação com o controle em Houston. Eles estão a centenas de milhares de quilômetros de casa e a contagem regressiva para a fase mais perigosa da missão começou. O 8º dia é chamado pelos engenheiros de Dia de Cruzeiro, mas o termo não reflete a gravidade do que realmente está acontecendo. A cápsula Orion não está voando ativamente em direção à Terra, ela está, na verdade, caindo. Ao sair da influência gravitacional da Lua, a Orion entrou no que chamamos de trajeto de retorno livre. É uma manobra calculada onde a gravidade da Terra captura a espaçonave e a puxa de volta. A cada hora que passa, a atração se intensifica. A velocidade da Orion aumenta de forma constante e implacável, saltando de alguns milhares para dezenas de milhares de quilômetros por hora. Dentro da cabine, o silêncio absoluto do vácuo contrasta com essa aceleração extrema. A tripulação tem tempo livre para fazer exercícios na microgravidade, se alimentar e gravar mensagens para a Terra. No entanto, enquanto flutuam com aparente tranquilidade, todos a bordo
estão com o pensamento fixo em um único componente da nave localizado bem abaixo de seus assentos, um componente que esconde um problema grave. Para compreender o risco real do retorno da Artemis II, precisamos voltar ao voo anterior da Artemis I. Em 2022, a NASA lançou a primeira cápsula Orion sem tripulação em um voo perfeito ao redor da Lua. Quando a nave pousou no Pacífico, a missão foi declarada um sucesso. Mas, ao inspecionarem o fundo da cápsula, os engenheiros encontraram algo bem preocupante. A base da Orion é coberta por um escudo térmico de 5 metros de diâmetro, feito de um material chamado AVCoat. Ele foi projetado para ser ablativo, ou seja, para absorver o calor extremo, derretendo de fora para dentro camada por camada. O problema é que o escudo da Artemis I não teve esse desgaste uniforme. Os técnicos encontraram mais de 100 pontos onde o material havia rachado e se soltado em pedaços inteiros durante a reentrada. A camada externa selou rápido demais, aprisionando gases superaquecidos lá dentro. Quando a pressão aumentou, esses bolsões de gás estouraram, arrancando partes vitais de proteção. O grande dilema surgiu em 2024, quando a NASA concluiu essa análise. O escudo da Artemis II já estava pronto, construído com o mesmo material e instalado na nave. Projetar e construir um escudo novo atrasaria o programa lunar em vários anos. A agência tomou então uma decisão complexa: manter o escudo como estava, mas alterar radicalmente a forma como a nave entraria na atmosfera da Terra para evitar que o problema se repetisse. Com a decisão de manter o equipamento, a engenharia precisou encontrar uma solução na trajetória de voo. O plano original para a cápsula Orion era realizar uma reentrada em salto. Funcionaria como uma pedra quicando na água. A nave atingiria a atmosfera, perderia velocidade, subiria brevemente para o espaço para esfriar e só então faria o mergulho final. Acontece que foi exatamente durante esse pulo de resfriamento que o escudo da Artemis I endureceu e rachou. Para Artemis II, a estratégia mudou. A NASA decidiu eliminar o salto e adotar um perfil de reentrada direta e agressiva. A ideia era manter a nave sob calor extremo e pressão ininterrupta o tempo todo. Na teoria, esse calor constante forçaria o material a continuar derretendo de forma gradual, sem dar tempo para que uma crosta dura se formasse e aprisionasse os gases. Era uma manobra ousada e inédita, com tripulantes a bordo daquela nave. Especialistas em escudos térmicos chegaram a alertar publicamente sobre os riscos. Quando os astronautas acordaram em seu 9º dia de viagem, eles sabiam que o sucesso da missão dependia de que essa teoria estivesse absolutamente correta. Faltam menos de 24 horas para o encontro com a atmosfera. A Terra agora preenche quase toda a janela principal. O dia 9 é totalmente focado nos cálculos e na matemática da aproximação. Viajando a uma velocidade extrema, a Orion não pode simplesmente cair de volta no nosso planeta. Ela precisa acertar um alvo muito estreito no espaço, conhecido como corredor de entrada. É como tentar passar por uma linha no buraco de uma agulha estando dentro de um carro em altíssima velocidade. Se o ângulo de entrada for muito raso, a densidade da atmosfera vai agir como uma barreira elástica, rebatendo a cápsula de volta para o espaço sideral. Sem propulsão suficiente para corrigir o trajeto, a tripulação ficaria presa em órbita até o oxigênio acabar. Por outro lado, se o ângulo for muito íngreme, o mergulho será brusco demais.
a nave enfrentaria uma força G letal para os astronautas e o estresse térmico desintegraria a cápsula. Para garantir a precisão, na tarde do dia 9, Reid Wiseman e Victor Glover realizaram a última manobra de correção de trajetória. Os motores são acionados por apenas alguns segundos, ajustando a inclinação da espaçonave em frações de grau. Eles travam a mira no alvo. O ângulo precisa ser perfeito e eles garantem que seja. Conforme a noite se aproxima no dia 9, a influência da gravidade terrestre se torna cada vez mais presente. A fase mais tranquila da missão chegou definitivamente ao fim. A tripulação passa as últimas horas do dia guardando e fixando rigorosamente qualquer item solto a bordo: lentes de câmera, pacotes de comida, tablets e ferramentas são trancados em compartimentos acolchoados. Eles sabem que durante a desaceleração violenta que os aguarda, qualquer objeto levemente solto se transforma em um projétil perigoso sob alta força G. Em seguida, começa a preparação física. Eles deixam de lado as roupas de voo e vestem os trajes de sobrevivência pressurizados, conhecidos como maces. Se, por algum motivo, a cabine perder a vedação e o ar escapar para a atmosfera superior durante a turbulência, esses trajes inflam automaticamente. Eles funcionam como micronaves espaciais individuais, mantendo a pressão estável e preservando a vida da tripulação. O foco dentro da cabine é total. O comandante Wiseman, que tem 2 filhas o aguardando na Terra, lidera uma equipe que sabe não ter margem para erro. Os olhares trocados sob os capacetes dizem o que precisa ser dito. Estão prontos para descer. Chegamos ao dia 10 de abril. Faltam poucos minutos para a reentrada. O primeiro passo no cronograma final é a separação dos módulos. A espaçonave que fez a viagem até a Lua não é a mesma que pousou na Terra. Durante os últimos 10 dias, os astronautas sobreviveram graças ao módulo de serviço europeu, um grande cilindro acoplado a Orion que abriga os motores principais, os painéis solares, o oxigênio e a água potável. Ele foi o sistema de suporte vital da missão, mas não possui um escudo térmico. Se entrasse na atmosfera, seria destruído em segundos, comprometendo toda a nave. A um comando de Houston, parafusos explosivos são acionados. A tripulação sente um impacto seco enquanto o módulo de serviços se afasta para queimar inofensivamente sobre o Oceano Pacífico. A Orion agora está reduzida apenas à sua cabine cônica. Com breve disparos dos propulsores de manobra, o piloto gira a espaçonave em 180 graus, apontando a base achatada, e o problemático escudo de calor na direção da descida. A partir desse momento, não há botão de ejeção ou sistema de aborto. A fase mais crítica acaba de começar. A 122 quilômetros de altitude, a Orion cruza a chamada interface de entrada. É o momento exato em que ela deixa o vácuo absoluto e encontra as primeiras e finíssimas moléculas da atmosfera terrestre. A espaçonave viaja a absurdos Mach 32, isso significa cerca de 40 mil quilômetros por hora, percorrendo quase 11 quilômetros a cada segundo. Aqui vale fazer um esclarecimento importante da física. As espaçonaves não esquentam na reentrada apenas por causa do atrito com o ar. O calor extremo é gerado, acima de tudo, pela compressão. A Orion desce numa velocidade tão alta que o ar à frente dela simplesmente não tem tempo de sair do caminho. O gás é brutalmente esmagado, o que gera uma quantidade colossal de energia térmica.
Essa compressão hiperrápida aquece o ar a ponto de alterar a sua estrutura subatômica, criando um estado de matéria incandescente e eletricamente carregado conhecido como plasma. A cápsula mergulha dentro desse casulo ardente e a temperatura externa salta instantaneamente para cerca de 2.800 graus Celsius. É calor suficiente para fundir metal. Pelas janelas da Orion, os astronautas deixam de ver o espaço ou o céu azul, observando apenas um intenso clarão branco, laranja e roxo. Envolvida pelo fogo do plasma, a missão entra em seu momento de maior tensão para a tripulação e para o centro de controle, o blackout de comunicações. O plasma, eletricamente carregado, atua como uma barreira física que bloqueia as ondas de rádio. De repente, em Houston, os monitores perdem a telemetria da cápsula e os canais de áudio se transformam em pura estática. Por cerca de 6 angustiantes minutos, a Terra perde o contato com a Orion. Lá no alto, dentro da nave, que treme com violência, os astronautas enfrentam condições extremas. A manobra agressiva de reentrada direta, planejada para salvar o escudo, tem um preço físico alto. A desaceleração repentina de 40.000 para 1.000 km por hora gera uma força G esmagadora de até 4,5 vezes a gravidade da Terra. Os tripulantes são prensados nos assentos e erguer um simples braço passa a exigir um esforço de levantar dezenas de quilos. Durante esse período de silêncio no rádio, ninguém sabe se a alteração no trajeto funcionou. Sem poder avisar o controle, a tripulação aguarda atenta a qualquer aumento anormal de temperatura ou ruído vindo da base da nave, confiando suas vidas inteiramente a um cálculo térmico no qual não podem mais interferir. No centro de controle de Houston, o silêncio é pesado. O relógio pisca e ultrapassa a marca dos 6 minutos, enquanto os engenheiros encaram as telas sem nenhum sinal. Até que no meio do chiado denso do rádio, uma voz ecoa pela sala. Houston, aqui é a Orion, rádio ativo. Nós ouvimos vocês alto e claro. A sala explode em aplausos de alívio seguidos de foco imediato. Eles sobreviveram à fornalha. O calor contínuo do mergulho direto garantiu a estabilidade do escudo e a aposta de engenharia da NASA salvou a missão. Mas a Orion ainda cai a centenas de quilômetros por hora. A cerca de 24.000 pés de altitude, a sequência final de frenagem começa. A tampa superior da nave é ejetada e 2 paraquedas menores de estabilização são acionados. Um solavanco forte joga a tripulação contra os cintos, enquanto a cápsula perde o restante da sua velocidade supersônica. A menos de 6.000 pés ocorre o acionamento principal. 3 imensos domos listrados de branco e laranja se abrem no céu. A cápsula estabiliza e flutua suavemente pelas nuvens na costa da Califórnia, reduzindo a sua velocidade para brandos 30 km por hora, até que vem o impacto final. O escudo carbonizado atinge a água do Pacífico, levantando uma muralha de espuma. É o splashdown. A missão terminou. Bolas inflam automaticamente ao redor da cápsula para mantê-la na superfície, enquanto equipes de busca da Marinha se aproximam de helicóptero. Mergulhadores garantem o convés da nave e abrem a escotilha, deixando o ar puro da Terra entrar. Ao serem içados em segurança, Reed, Victor, Cristina e Jeremy garantem definitivamente seu lugar na história da exploração espacial. E assim se conclui a missão Artemis II, uma história fascinante de exploração, cálculos complexos de engenharia e coragem humana que serviu para preparar o terreno para o aguardado pouso lunar.
da Artemis 3. Se você gostou de acompanhar essa jornada, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe o vídeo com quem também é fascinado pelo espaço. A Lua é só o começo. Quer ter certeza disso? A gente se fala no próximo vídeo. Até lá.